Você teria coragem de passar uma noite inteira dentro de um mausoléu em troca de uma fortuna? E se eu te dissesse que no coração de Paris existe uma ala do cemitério onde o próprio Drácula pode estar escondido? Hoje nós vamos além dos túmulos de celebridades. Nós vamos conhecer o caminho do dragão. Aqui a maioria das pessoas vem para visitar Edith Piaf ou Jim Morrison, mas nós vamos além deles. Nós temos as filhas de Karl Marx que estão aqui, Honoré de Balzac, Isadora Duncan, o famosíssimo Molière, Chopin, Oscar Wilde, Allan Kardec, Delacroix, Edith Piaf, o doidão do Jim Morrison, entre muitas outras celebridades que nós vamos passando e visitando. Esse monumento aqui na entrada do cemitério é do voo 757 que matou mais de 200 pessoas. Ele caiu no Atlântico entre o Brasil e Paris. E bem próximo encontramos o túmulo de Allan Kardec. Ele é bastante sóbrio e elegante, reflete a personalidade do codificador do espiritismo. Esse túmulo ocupa um espaço específico aqui no setor 8 do cemitério e é um símbolo profundo da doutrina espírita, representando a simplicidade, a universalidade e a permanência da lei do progresso espiritual. Essa é a frase gravada na face frontal do monumento, onde diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, uma celebração da espiritualidade e do crescimento contínuo. E além de ser um dos mais visitados, é um dos que mais recebe flores, está sempre adornado por lindas flores. E tão importante para a França, nós temos aqui o túmulo de Eugène Delacroix, aquele pintor que fez o quadro da Revolução Francesa, um dos mais famosos do mundo. Honoré de Balzac foi um escritor francês prolífico. Ele é fundador do realismo literário e autor da Comédia Humana, uma vasta obra que retrata a sociedade francesa do século XIV. Outra grande escritora francesa é a Madame de Duras. Ela escreveu inúmeras obras francesas, incluindo Ourika, a mais célebre das suas obras. Estamos chegando na divisão 6, onde é um dos pontos mais visitados do cemitério, que recebe mais de 3 milhões de visitantes. Nós temos o de Jim Morrison. Ele era o vocalista e poeta do The Doors. Morreu em Paris em 3 de julho de 71, aos 27 anos, no apartamento onde morava. E sem dúvida é um dos mais visitados aqui do Père Lachaise. Edith Piaf. Quem não conhece? Uma das cantoras mais ilustres do mundo. Ela tem aqui o seu túmulo sempre decorado por fãs que passam aqui e deixam lembranças, deixam flores, objetos pessoais e principalmente cartas. E ela, sim, merece muitas homenagens, concordam comigo? A sua música e a sua história de vida continuam a ressoar com pessoas ao redor do mundo, tornando seu túmulo um local significativo para aqueles que apreciam a sua arte. Mudando um pouco o tema, agora nós vamos conhecer a incrível história de Victor Noir, com ereção pós-mortem. Ele é um dos símbolos sexuais aqui do cemitério e foi um jornalista assassinado aos 22 anos. A escultura em bronze do seu cadáver, onde se percebe uma nítida ereção e que por conta disso tornou-se uma lenda urbana vitoriana. Diz a lenda que as mulheres que têm dificuldade de engravidar, elas passam aqui, se esfregam no seu membro e logo elas conseguem ficar grávidas. E por isso percebemos ali que está um pouco gasto pelo tempo e de tanto ser esfregado nas suas partes íntimas. Me conta aí o que você achou dessa história. E se está gostando, já deixa o like e se inscreve no canal. Chegamos à parte do crematório do cemitério. Aqui tem um jardim lindíssimo que podemos sentar e contemplar a beleza do lugar. Eu gostei muito, passei por aqui, descansei um pouco e segui o nosso tour pelo cemitério, porque agora a história vai mudar um pouquinho.
Chegamos ao ponto mais enigmático, a ala Jorge Bibesco, príncipe da Valáquia. Se esse título soa familiar, é porque ele era descendente direto de Vlad, o Empalador, o homem que inspirou o Conde Drácula. Vejam esse túmulo aqui, com inscrição Leduc. Muitos acreditam que os restos do verdadeiro Drácula foram trazidos para cá secretamente. E olhem para aquela tumba aberta, vazia. Será que quem estava lá saiu por conta própria? E seguindo o caminho do dragão, eu encontrei não só a ala de vampiros, mas também um túmulo de vampira. Sim, nessa mesma ala, bem no cruzamento com a Chemin de Lechèvre, existe outro túmulo curioso. O mausoléu da condessa russa Elizabeth Alexandrova Strogonoff Demidov. Esse mausoléu é repleto de simbologia vampirista. Possui uma inscrição com o número 888, que é associada aos vampiros por causa da eternidade. Dizem que esses números marcam túmulos de vampiros. Também possui esculturas com rostos de lobos, animal noturno ligado aos vampiros, e a imagem de um morcego e outros animais noturnos. Os jornais da época em que Elizabeth morreu, ainda muito jovem e bela, noticiaram que ela deixou toda a sua herança sem dono. Ela deixou, porém, uma cláusula no testamento. O homem que dormisse dentro do seu mausoléu por todas as noites durante 1 ano ganharia todo o dinheiro de sua herança. E existem vários relatos de homens que tentaram. Alguns relativamente recentes, o último foi nos anos 80, a maioria enlouqueceu ou fugiu em desespero. O dinheiro continua sob a tutela da prefeitura de Paris, esperando algum corajoso. Mas a prefeitura também proibiu as tentativas depois do último caso. E muitos túmulos, para não serem saqueados, eles são fechados, como esse que nós podemos ver, ainda com cadeados. Como pode, né? Eu achei isso, assim, saqueadores de túmulos, algo fora do normal. Seja você um cético ou um amante do oculto, o Père Lachaise nos lembra que o tempo voa, assim como os morcegos que habitam esses túmulos ao cair da noite. Se você curtiu essa jornada sombria por Paris, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima viagem. Tchau!